Um monte de gente aqui no canal comenta todos os dias. Qual que é a diferença entre a Ritalina e o Venvance? Como que esses dois agem? Bem, a Ritalina e o Venvance são medicamentos amplamente utilizados para o tratamento do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ambos têm como objetivo melhorar os sintomas de desatenção, impulsividade e hiperatividade presentes nesse transtorno. Contudo, eles apresentam algumas diferenças no seu mecanismo de ação. Para a gente poder entender como que essas duas medicações atuam sobre o cérebro da pessoa que tem TDAH, primeiramente a gente precisa entender como que é o cérebro da pessoa que tem TDAH, quais que são as alterações neurológicas que estão relacionadas com esse transtorno. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é um transtorno do neurodesenvolvimento, caracterizado por sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade, sendo subdividido em TDAH com sintomas predominantemente desatenciosos, predominantemente hiperativos e com sintomas mistos. A etiologia do TDAH, ou seja, aquilo que de fato causa esse transtorno, é multifatorial e bastante complexa. Existem várias alterações genéticas em genes que regulam diversas neurotransmissões diferentes, como também regulam um processo de desenvolvimento neural que estão correlacionadas com o surgimento dos sintomas do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Para além disso, fatores ambientais como a exposição ao álcool durante a gestação, a exposição ao tabaco durante a gestação e até mesmo algumas alterações nutricionais podem também contribuir para o desenvolvimento do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, por alterarem completamente a capacidade do cérebro e a organização dele de se desenvolver. Eu já tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre as principais hipóteses da neurociência para explicar os sintomas do TDAH, mas de forma bastante resumida e simplificada, ocorrem alterações de sincronicidade, conectividade e funcionalidade de neurotransmissões dopaminérgicas e noradrenérgicas sobre vias que passam por uma área do cérebro chamada córtex pré-frontal. Sim, parece que eu tô falando grego, mas essencialmente essas alterações na conectividade e funcionalidade fazem com que essa área do cérebro, o córtex pré-frontal, não atue de forma correta, não atue da forma como ele deveria estar atuando em pessoas que têm o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essas circuitarias do córtex pré-frontal são essenciais para diversos processamentos cognitivos, como por exemplo o controle inibitório, a flexibilidade cognitiva, a memória de trabalho e o controle de impulsos. Aparentemente, por conta de desbalanços na conectividade e funcionalidade dessas vias que passam pelo córtex pré-frontal, os pacientes com TDAH acabam tendo sintomas de impulsividade, de desatenção e de hiperatividade. E todo o racional por trás da medicação dos psicoestimulantes utilizados na terapia do TDAH se baseia nessas alterações na atividade desses dois neurotransmissores, a noradrenalina e a dopamina. A Ritalina, também conhecida como metilfenidato, atua principalmente como um inibidor da recaptação de dopamina e noradrenalina. Isso significa que ela aumenta a disponibilidade desses neurotransmissores no espaço sináptico, melhorando a transmissão de sinais entre os neurônios em áreas como o córtex pré-frontal, apesar de que, obviamente, isso também acontece em vários outros locais. O Venvance é um profármaco, o que significa que ele é inativo até ser metabolizado pelo corpo. Uma vez metabolizado, ele se converte em D-anfetamina, que também aumenta a disponibilidade de dopamina e noradrenalina no espaço sináptico, mas de uma maneira ligeiramente diferente da Ritalina. Além de atuar sobre a recaptação de noradrenalina e dopamina, a lisdexanfetamina, ou o Venvance, também possui a capacidade de promover a liberação desses dois neurotransmissores, o que, por sua vez, pode potencializar ainda mais a atividade dessas duas transmissões em diferentes áreas do cérebro. Mas talvez a diferença mais importante entre essas duas medicações está na farmacocinética delas. Farmacocinética é o estudo das interações entre o corpo e o fármaco, avaliando como que o medicamento é absorvido, distribuído, metabolizado e excretado. Quando a gente olha para a farmacocinética da Ritalina, a gente vê que existem vários sistemas de liberação diferente dispostos no mercado. Existem formulações de Ritalina, por exemplo, de início rápido, onde ela atinge o seu pico de concentração sanguínea entre 1 a 3 horas e tem o seu efeito entre 2 a 6 horas. Por conta disso, muitas vezes esse sistema de liberação faz com que a pessoa precise tomar mais de um comprimido por dia, pelo menos 2 ou 3, dependendo da necessidade de atenção ali da vida profissional ou da vida estudantil. Mas além disso, a gente também tem formulações de Ritalina
onde você tem um início rápido, mas uma duração um pouco mais longa, uma duração estendida, onde o pico ainda continua de 1 a 3 horas, mas o efeito pode durar até mais de 8 horas, o que por sua vez pode facilitar, fazendo com que o paciente tome apenas um comprimido por dia, dependendo do caso. Já em relação ao Venvance, a gente tem um sistema de liberação prolongada, justamente com a atividade de um profármaco. Essa estratégia é interessante porque além de você aumentar a duração do efeito da medicação, você também evita aquele pico que acontece na Ritalina, que vai ter ali o pico de 1 a 3 horas. E isso, por sua vez, pode ser benéfico por vários motivos. Um dos primeiros motivos é porque a diminuição desse pico e desse vale faz com que haja uma concentração sanguínea do medicamento mais estável, e isso, por sua vez, é muito benéfico para diminuir os riscos de desenvolvimento de efeitos adversos, e isso facilita o que a gente chama de aderência do paciente ao tratamento, porque fica mais fácil tomar a medicação. Só que além disso, a gente também precisa lembrar que os psicoestimulantes são tarja preta, drogas que têm o potencial de serem utilizadas de forma abusiva, e quando você diminui esse pico de início ali de concentração sanguínea, você diminui as chances de desenvolvimento de sintomas de euforia, sintomas de barato que o medicamento pode causar, porque isso está diretamente ligado com a menor velocidade de aumento de atividade de sinapses dopaminérgicas. Eu sei que parece muito complexo, mas a ideia é que quanto mais gradual a potencialização de atividade de dopamina e noradrenalina no cérebro for, melhor é o quadro clínico do paciente, tanto para que se evite acontecer os efeitos adversos, como também se evite ter aquela atividade mais abusiva da utilização do medicamento. Eu preciso deixar claro, entretanto, que a escolha do medicamento vai ser feita com o seu neurologista, com o seu psiquiatra, uma vez que é preciso avaliar vários termos de custo-benefício, tanto em relação ao custo financeiro da medicação, quanto se o medicamento vai ser bem adaptado para você, se faz sentido você utilizar ou não. Então, qualquer dúvida nesse sentido, é muito importante você procurar o seu médico. Se você quiser saber mais sobre medicações utilizadas no TDAH ou outros assuntos da neurociência, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo e comentar aqui no vídeo, que eu com certeza vou fazer mais vídeos sobre isso. Muito obrigado pela atenção e até mais!